parte da classe artística, pessoas que eu admiro muito, que sou fã, acabaram resolvendo abandonar a razão e votar completamente pela emoção. É o que a gente vai ver no vídeo de hoje aqui. Talvez muito machucados pela gestão na cultura do bolsonarismo, talvez muito amedrontados pela mera possibilidade de Bolsonaro dar um golpe, acabaram deixando a emoção substituir a razão. E resolveram adotar um voto que leva o Brasil para o passado e que acaba muitas vezes sendo até mesmo contraditório com a própria filosofia de vida que cada um deles prega nas suas próprias obras. Hoje a gente vai falar aqui do Emicida e do Caetano Veloso. E muito embora a divergência política, são pessoas que a gente vai continuar mantendo toda admiração e todo respeito. Então, não levem muito a mal o que eu vou falar hoje aqui, é simplesmente a minha opinião e uma divergência. Então, bora pro vídeo! Bom, eu não posso deixar de começar esse vídeo sem agradecer às mais de 5.000 pessoas que acreditaram nesse canal, que acreditaram no projeto que a gente defende e se inscreveram aqui, ajudando a gente a bater mais essa marca. Ainda mais que a gente resolve ir pelo caminho que não é o caminho fácil, a gente vai pelo caminho das pedras e ver todo um acolhimento, ver que a gente crescendo aí em 5 meses de canal, bater 5.000 inscritos, faz a gente acreditar no trabalho que a gente está desenvolvendo e que vale a pena apostar na inteligência das pessoas, que nada se resolve com uma simples polarização aqui no Brasil, que a gente tem que saber as causas do problema, que a gente tem que tentar imaginar soluções para esse problema, senão a gente vai ficar empurrando com a barriga o resto da vida pela polarização. Então agradeço a confiança das mais de 5.000 pessoas que se inscreveram nesse canal aqui, muito obrigado mesmo, e já vai deixando logo o like para o nosso vídeo ir adiante. Bom, eu quero começar falando um pouco do Emicida, que é um cara que eu sou muito fã mesmo. Teve um tempo que eu passava quase 24 horas por dia escutando Emicida, né? Tempo que eu tava vegetariano, fiquei 1 ano e meio vegetariano, e nesse período o artista que eu mais consumia, com certeza disparado, era o Emicida. Inclusive até escutei aquele podcast, né, Amarelo Prisma, que ele falava do Ubuntu, aquele negócio de tudo que a gente tem é um ao outro, e tudo isso me tocou demais, porque de fato é um cara que eu admiro, que é um cara politizado, que é um cara que tem opinião forte, que defende as bandeiras dele, que tem as suas lutas, e que talvez, embora tenha muita sabedoria das coisas que ele diz, talvez ele não saiba de algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui, porque não seja da seara dele, não seja da própria área de atuação dele. Eu sei que é muito difícil, mas talvez se esse vídeo algum dia chegasse nele, talvez ele pudesse parar para dar uma refletida nesse ponto que eu vou colocar aqui para ele, né? E se faz sentido o que eu vou dizer aqui hoje ou não. Bom, o Emicida, desde a sua origem, desde a sua gênese, sempre foi muito conhecido por defender a questão racial aqui no Brasil, por defender a igualdade, um cara que luta contra o massacre da população negra e periférica aqui do Brasil, né, que levanta demais essa bandeira. E a gente sabe que a guerra às drogas é um dos principais elementos de racismo estrutural no Brasil, porque causa a criminalização do jovem periférico, né, porque coloca ele na cadeia, porque coloca ele como exército de reserva de facção criminosa. 1 em cada 3 jovens presos no Brasil hoje está preso por tráfico de droga por um crime não violento. E eu falo isso não só como cidadão, não é apenas uma opinião, eu falo isso como operador do direito, que conhece da aplicação da Lei 11.343, que foi promulgada em 2006 pelo Lula, e que é uma lei feita para prender avião do tráfico, que é uma lei feita para prender a mula, que só prende o aviãozinho, que só prende o pequeno e que não consegue atingir as principais cabeças do crime organizado. Ou seja, só serve praticamente para estimular a matança e a criminalização da população negra e periférica que o Emicida tanto defende. Então, o que eu tô querendo dizer é isso aqui. Eu vou trazer alguns dados estatísticos para mostrar para vocês como é que foi terrível essa política que foi implementada pelo governo petista, pelo governo Lula. Tá aqui, ó, criada por um governo de centro-esquerda para diminuir o número de pessoas presas por delitos ligados às drogas em 2006, foi usada por policiais promotores para estimular o encarceramento em massa da população negra, né, tornando a lei Jim Crow versão brasileira. Para quem não sabe, a lei Jim Crow é a lei de segregação racial dos Estados Unidos, né, e ele está fazendo essa comparação aqui. Só para a gente ter uma noção, em 2005, antes da implementação da lei, o número de negros presos era de 91 mil e de brancos era de 60 mil. Essa era a nossa população carcerária naquela época, né? Sendo que em 2019, o número de negros presos chegou a 438 mil e o número de brancos 212 mil. Ou seja, esse número de encarceramento acabou aumentando 5 vezes.
E muito se deve em razão dessa lei de drogas, né? E que eu tô falando, só pega avião, só pega mula, acaba pegando aquela pessoa que numa condição financeira fragilizada e fica seduzida por uma tentativa de dinheiro fácil ali, vendendo drogas, já que não tem emprego formal. E aí você pode ver aqui, ó, que nos homens chega a 30% o número de pessoas presas por tráfico de drogas e nas mulheres chega a espantoso 65% da população carcerária feminina é decorrente de tráfico de drogas. Geralmente são aquelas que são usadas para mula. O aumento da população carcerária em geral, olha, de 2015 a gente tinha 361 mil pessoas presas. Para 2019 a gente tem 755 mil pessoas presas, né? Isso aqui é um dado defasado já, mas a gente tem que levar em consideração aqui praticamente todo esse período que estava dentro do governo petista, tá? Esse aumento de população carcerária aqui. E agora eu te pergunto, que esquerda é essa que prende o homem negro, que prende a mulher por conta de um crime não violento, que fala da boca para fora da pauta racial, da questão da mulher, né, do racismo estrutural, acaba alimentando o crime organizado com o exército de reserva, dessas pessoas que acabam se entrando no sistema prisional e chegando lá tem que acabar escolhendo entre participar de uma organização, de uma facção criminosa ou morrer. É a única opção que eles têm depois que entra no sistema prisional. Então eu queria saber, sei lá, do Emicida, se ele tem alguma noção dessa política pública desenvolvida pelo candidato que ele está apoiando agora. Se ele sabe dessa informação ou não. Fica a nossa dúvida aqui, tá? Porque eu tenho certeza que um cara que defende a questão racial, que defende o fim da guerra às drogas, que mata tanto jovem negro brasileiro, que ele não compactuaria com isso. Então eu, como fã, me conforto no pensamento de que o Emicida não tem conhecimento disso aqui. Então vamos abrir o olho, gente. Vamos abrir o olho. Porque tem gente dizendo que defende determinadas bandeiras enquanto age de maneira completamente contrária. E aí, se você quiser defender, você fala bem assim, não, mas isso aí é o Congresso que é reacionário. Isso é o Congresso que não deixou. Mas aí eu te pergunto, em 14 anos de PT, por que eles não tentaram fazer alguma coisa contra? Ou você quer me dizer que o Pelé da política, que é o maior líder político da história da humanidade, das galáxias e adjacências toda, não conseguiu revogar uma lei ordinária, que é o artigo 33 da Lei 11.343? Ou ele não quis fazer isso, ou talvez ele não teve competência para fazer. E aí eu te pergunto, adianta você levantar a pauta da bandeira racial e você fazer uma política dessa que destrói, que encarcera, que mata a juventude negra periférica do Brasil? Será que vale a pena fazer isso? Será que esse voto faz sentido? E aí eu fui olhar esse tweet do Caetano aqui e acabei entendendo que os motivos do voto deles acaba sendo muito mais emocional do que racional. Olha pra você ver aqui, ó. Caetano Veloso. Chorei vendo Lula no JN, mais do que quando votei nele em 2002. Tanto da nossa história, racionalmente falando, meu candidato é Ciro, mas Lula arrebata. Sou um brasileiro típico. Voto em Lula. Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. E aqui, olha o que o Caetano Veloso vem explicar pra gente aqui, ó. Que racionalmente, ele votaria no Ciro, mas que emocionalmente ele prefere votar no Lula porque ele é um brasileiro típico. E aí você vê que acaba sendo quase caricata a figura do Lula quando vai no JN falar de cerveja, falar de futebol, falar de torcida organizada, falar desse tipo de coisa lá, na tentativa quase que de forçar um estereótipo de um brasileiro típico, assim, que chega a encantar até o próprio Caetano. E aí, na mentalidade deles, eles colocam a racionalidade deles de lado para fazer um voto emocional. Mas eu, sinceramente, vendo a fala do Lula assim, para mim, se eu pudesse definir o sentimento que ele tinha ali, era mais um sentimento assim de rancor, uma coisa mais ranzinza, uma coisa raivosa. Eu não consegui ver ali um Lulinha paz e amor, você vai me desculpar, Caetano. E aí eu fico pensando até mesmo qual o sentimento que a classe artística ficou depois de ser tão violentada pelo governo Bolsonaro. Será que eles não estão com um sentimento de vingança muito forte aí? Às vezes eu paro para pensar se a classe artística não está seduzida por uma certa jornada do herói, aquela do cara que foi um grande líder carismático, que foi injustiçado e preso, né, que houve um golpe à democracia, né, que houve um vilão muito forte, que o fascismo atinge o poder,
chega no poder e que quando parece tudo perdido, acontece uma reviravolta jurídica, as sentenças são anuladas e o grande líder carismático volta nos braços do povo, como se fosse uma coisa de bem contra o mal, né? Seria um excelente roteiro de filme e eu acredito que isso aí gera um poder de sedução muito grande nessas pessoas que veem muito beleza na história. Acontece que a história ela não é bonita desse jeito. Como eu mostrei aqui com esse exemplo pro Emicida, que isso acaba sendo contraditório, as próprias bandeiras que ele defende, não é bem contra o mal. O mundo ele tem muito mais nuances de cinza entre o branco e o preto do que a gente pode imaginar. E se eu tivesse a liberdade de representar num filme a história recente do Brasil, seria uma coisa muito mais sem graça do que essa história, porém seria muito mais fidedigna. Como é que seria a história recente do Brasil num filme? Para mim, seria um paciente que acaba sendo diagnosticado com diabetes. E nesse caso aqui, o paciente seria o Brasil. E a diabetes que foi diagnosticada é o fascismo, que acaba sendo por muitos sociólogos também considerado uma doença social. Tudo bem? Então tá. Então esse paciente com diabetes, ele acaba tendo uma escolha. Ou ele continua com os hábitos alimentares dele, ingerindo muito açúcar durante todo o seu dia, e o açúcar aqui lê-se o Lula e o PT. Então, ou ele escolhe, mesmo depois da diabetes manifestada, ele voltar a comer muito açúcar, ou ele escolhe um tratamento e uma terapêutica para poder se livrar desses problemas, né? Se ele escolher voltar a consumir muito açúcar na dieta dele, a gente sabe que ele vai acabar tendo que definhar, que vai ter que amputar pernas e braços e que cada vez vai ficar numa situação mais crítica e delicada. Mas quanto antes ele resolver fazer o tratamento e a terapêutica para se livrar dessa doença, antes ele pode resolver o problema. Então, Emicida, Caetano Veloso, fica aqui o meu recado. Vamos começar um tratamento urgente nesse paciente. Não vamos dar mais açúcar para ele. Então era esse o recado que eu queria passar para vocês hoje aqui. Vamos fazer dessa eleição um debate de ideias, um debate propositivo. Não vamos deixar a emoção do ódio, a emoção do medo tomarem as rédeas do nosso processo de decisão. Se a gente for ter que utilizar alguma emoção, vamos utilizar da esperança. E eu digo para vocês que para a gente ter esperança, a primeira coisa que a gente precisa ter é coragem. Então vocês que estão aqui lutando pela rebeldia da esperança, eu digo que a gente tem que ser corajoso acima de tudo se a gente quiser ter esperança de mudar esse país. Então vamos para a rua, vamos tentar virar voto a voto, vamos mostrar que a gente tem um diagnóstico, que a gente tem uma terapêutica para poder cuidar do Brasil, colocar ele de novo nos trilhos do crescimento, nos trilhos da dignidade, acreditar que isso é possível para o Brasil, tá beleza? Então foi esse o recado, mais uma vez, muito obrigado pelos mais de 5.000 inscritos aqui que ajudaram a gente a crescer tão rápido. Um forte abraço e até a próxima.